Bem-vindos a mais um programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez estamos no Concelho de Felgueiras, na freguesia de Penacova, e com o Sr. Presidente, o Sr. José Ferreira. Sr. Presidente, muito boa tarde e desde já, em nome da Norte TV, cumpro-me agradecer o facto de nos receber nesta sua casa. Para iniciar esta nossa conversa, eu pediria que descrevesse a freguesia de Penacova para que os nossos telespectadores possam perceber a terra onde nós estamos. Boa tarde. A terra onde nós nos encontramos neste momento, encontramos na freguesia de Penacova, que fica sensivelmente a 6 km da sede de concelho, mas uma freguesia que está distante do concelho, não só pela distância dos 6 km, mas pela questão de não ter transporte público a passar no centro da sua freguesia. Ou seja, um cidadão que não tenha transporte próprio tem que se deslocar o mínimo 2 km para aí poder entrar no transporte público e fazer-se chegar até à sede do concelho ou ao centro de saúde ou qualquer dos serviços que necessite para tratar. É uma freguesia semi-rural, tem já alguma indústria, comércio menos, mas indústria, tem algumas empresas de calçado e têxtil, onde podemos dizer que se as indústrias que existem em Penacova se empregassem só cidadãos de Penacova, teríamos o problema do trabalho, do desemprego resolvido. Ou seja, Penacova estaria bem, melhor que está o país. Embora o Concelho de Felgueiras seja um dos melhores a nível nacional, que o desemprego em Felgueiras está bastante abaixo, mas muito abaixo da média nacional, a freguesia de Penacova, a sua freguesia, o seu potencial que tem de indústria, albergaria todos os trabalhadores ou uma parte muito abrangente deles. Sr. Presidente, qual é a população neste momento de Penacova? Nos últimos censos, 1134. 1134. E ainda não foi possível, mesmo com essa dimensão de população, trazer o transporte público até perto do centro da freguesia? O transporte público, como devem calcular, dá dinheiro, existe. Não dá dinheiro, não existe. Porque há 30 anos havia menos população, havia menos indústria e havia transporte público. Quando eu vim para esta terra, em fins de 81, havia transporte público em Penacova. Havia o transporte público à segunda-feira, às 8 da manhã saía do lugar de Anções, pertencente a São Jorge de Vizela, passava pelo centro da freguesia, onde hoje é a Rua de São Martinho, e entrava na freguesia de Lagares, que fica já junto à sede do concelho, e então, de regresso, que é dia de feira, à segunda-feira, e tinha um outro autocarro que vinha pelas 10h30, 11 horas, a chegar a Penacova, e regressava novamente à vila, na altura, e tornava a vir, lá pelas 2 da tarde, trazer aqueles que, porventura, tivessem ficado no centro da vila, nas compras, ou no comércio, ou na feira, tratar dos seus, mesmo nos serviços e outros fins. À quinta-feira, como nós estamos aqui, a nossa freguesia de Penacova está entre Felgueiras e Vizela. Da minha sede junta à sede do município de Vizela ou à sede do município de Felgueiras, a diferença é mínima. E então o que é que acontece? Uns vão à feira à quinta a Vizela e havia o transporte nessa data. A essa data havia o transporte havia à segunda para a feira de Felgueiras e à quinta para a feira de Vizela. Para Vizela. E então quem pretendesse ir para Vizela ou para as termas, porque há as termas de Vizela, e então os cidadãos deslocavam-se para um dos lados, ou para a feira, ou para os serviços, para Vizela, à quinta, e para Felgueiras, à segunda-feira.
e tendo na Estrada Nacional, a 101.13, que está denominada como, na nossa zona de freguesia, como Avenida de Felgueiras, ou em todas as freguesias do concelho, que são 6, as freguesias que são servidas por essa via, que é a 101.3, dentro do concelho está com o topónimo de Avenida de Felgueiras, que vem desde Santo Adrião e vai até Lagares, em que serve Penacova, serve Pombeiros, serve Lagares, serve Vila Fria, serve São Jorge de Vizela e Regildo. E então as pessoas têm essa particularidade. É uma freguesia bastante acolhedora. Eu devo-lhe dizer que quando casei, vim para esta terra, e eu tive terreno na terra onde eu nasci para construir. E não quis. Agentes de Penacova, uma agente hospitaleira, muito amável, muito simples, e então levou-me a que eu comprasse terreno cá e ficasse por cá, porque muito cedo me inseri na terra. E então vê-se nestas gentes uma simplicidade, e então, tendo o meio, aquilo que nós desejamos, que é porque o melhor que nós podemos ter numa terra é o acolhimento das pessoas. A forma como elas nos acolhem, a forma como nós a servimos, faz com que esta terra seja uma terra boa. Claro. Nós sabemos que esta nossa terra já é a nossa freguesia é uma freguesia com história. Desde o início, desde 1700 e alguns, nós temos aqui escritos de que a nossa terra tinha história. Temos aqui memórias paroquiais, ainda temos aí documentos que o podem provar, escritos em pergaminho. Em 1912, a freguesia de São Jorge de Vizela estava anexada a Penacova. Porque, na altura, quem geria, por assim dizer, as paróquias, as freguesias, era a comissão da paróquia, que era a igreja. Era o regedor, o antigo regedor. O padre e o regedor. E o regedor. E então o padre, da altura, tinha residência em Penacova, e a outra freguesia estava-lhe a distrita. E ele então governava daqui as duas e fazia daqui o seguimento. Com certeza. Sr. Presidente, isso quase nos leva à minha próxima pergunta. Não podemos deixar de falar no desenho do novo mapa autárquico. E eu perguntava-lhe, houve alguma alteração para a freguesia de Penacova com este novo mapa autárquico? Não. A freguesia de Penacova ficou tal como estava. No mesmo enquadramento. Foi do agrado da população? Assim, sim. Fiz questão logo desde o início, não sabendo eu como isto ia, qual era o desfecho. E então, na Assembleia de Freguesia, fui colocando logo até no Facebook, para as pessoas irem percebendo como é que estavam a decorrer as manobras políticas, por assim dizer. Claro. Nível do poder local, não, mas a nível do poder central. Claro. Nós não sabíamos ao certo, sabíamos que iria haver uma reestruturação, ia haver uma reforma autárquica, mas não sabíamos o que é que ia acontecer. Sabíamos que queriam reduzir as freguesias rurais em 30%, mas não nos disseram se era com 1000 habitantes, se era com 2000, se era com 500. Nem porquê. E então nós aguardámos, e aqui na Assembleia de Freguesia toda a gente votou por unanimidade não querer nem agregar-se, nem ser agregado. O que a nossa decisão não impedia que os outros o fizessem. Claro que sim. Porque o poder central não respeitou as opiniões populares. Não, senão a opinião popular era, na sua maioria, não havia anexação nenhuma. Exatamente. Eu concordo que houvesse uma reforma autárquica, mas não concordo com esta reforma autárquica.
à semelhança dos seus colegas, vai-me dizer que é uma reforma autárquica feita a régua esquadra, sem conhecimento de terreno. Também. Para além da reforma autárquica, porque se fosse para fazer uma reforma administrativa do poder local, foi o nome que lhe deram, mas não é. Mas não foi. Não foi. Porque se fizesse uma reforma administrativa em que nós soubéssemos que as pessoas iriam beneficiar com os serviços que iam ter, de melhor qualidade, diziam que as verbas iam ser distribuídas para... Mas não é isso que está a ver. Isto foi diminuir freguesias e não foi servir melhor às populações. Não foi tirar peso de dinheiro aos cofres do Estado. Não, pelo contrário. Vai aumentar a despesa. Provavelmente irá haver um aumento. Vai aumentar de despesa, porque nós sabemos que uma freguesia, por muito pequena que seja, a minha freguesia, se fosse agregada a outra freguesia agregada à minha, eu não seria candidato. Eu fui eleito pelo meu povo, da minha freguesia. Se outra freguesia ficasse agregada à minha, eu não seria candidato. Não se reveria na Não me reveria porque não está um trabalho bem feito. Reveria-me e seria candidato se visse que o trabalho fosse feito com princípio, meio e fim. Vamos rever a reforma administrativa num todo, não só nas juntas de freguesia, menos uma freguesia ou mais uma freguesia não vai melhorar. Não são os 260 euros que ganha um presidente de junta dos honorários que lhe vêm. Se ele fizer a conta ao telemóvel e à gasolina e às horas que perde, ele precisava era de acordar a pensar porque é que ele se candidatou. Se foi pelo dinheiro, é evidente que não. Claro. Nenhum presidente se candidatava pelo dinheiro, até porque eu costumo dizer que o presidente de junta tem que ser um homem que tenha muito que fazer. Porque se for um homem que tenha pouco que fazer, é sinal que nunca gostou de trabalhar. Se é um homem que tem muito que fazer, sempre teve muito que fazer, um homem foi sempre empenhado, sempre preparado para dar mais e mais. Eu costumo dizer que os grandes atletas são os que dão muito trabalho ao treinador para decidir. Porque se ele tiver um atleta de que ele, não dá nos treinos, também não vai dar depois. Claro. E é por aí que eu vejo. Às vezes sou questionado, tens muito que fazer, tens muito trabalho. É evidente que tenho. Eu respondo sempre da mesma forma. O trabalho não é o trabalho que mata ninguém. O que é necessário é organizá-lo. Uma agenda, conforme o trabalho que tem. Para poder estar à hora, no local certo, para o trabalho certo. Claro. E com o tempo tem que ser todo ele gerido da mesma forma, seja no trabalho, seja na junta, seja nas atividades. Eu, para além da junta, tenho outras atividades que não deixei e continuo a trabalhar. Sr. Presidente, diga-me uma coisa, acho que já ficou claro a sua opinião sobre a agregação. O Sr. Presidente nem tem nada contra a agregação, agora a semelhança, também lhe posso desde já confidenciar, à semelhança de imensos colegas seus, o problema é a maneira como o Estado encarou esta mudança no mapa autárquico, porque a maioria de vocês concorda que, se calhar feito de outra forma, se reveriam realmente num desenho do mapa autárquico. Mas, passando essa questão, eu perguntar-lhe, iríamos para uma questão mais social, e iria perguntar, a nível de instituições de solidariedade social a operar na sua freguesia, tem alguma? Não tem? De crise de voluntariado tenho. Onde eu sou também o vice-presidente. Qual é esse? É a Sociedade São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. Qual é, no fundo, a atuação? As Vicentinas é uma organização nacional, não é? Sim, é mundial. Ou mundial? É mundial. Perdão, onde tem aqui a Sociedade São Vicente de Paulo é uma organização mundial, onde tem aqui uma conferência. Tem aqui na sua freguesia? Na minha freguesia, onde eu fui o presidente, durante os mandatos que foi permitido pelos estatutos. Qual a função, perguntava-me, qual a função dessa... Qual a função, no fundo, para as pessoas perceberem o que é que fazem as vicentinas? Os vicentinos, sejam homens ou mulheres, porque neste caso são homens e mulheres, têm um trabalho peculiar na vida, ou seja, nas pessoas, na visita, no acompanhamento e na distribuição.
de géneros. A Conferência Vicentina da Freguesia de São Martinho, porque isto é de cariz social com um carisma da Igreja, tal como os escuteiros. Assim. Ora, os vicentinos têm uma forma peculiar de trabalhar porque eles são muito sigilosos. E depois têm os princípios que são exigidos e todos os respeitam. Pelo menos que eu tenha conhecimento, já estou cá há uns anos, desde 98, fui no primeiro mandato filósofo-secretário e depois no segundo mandato já fui presidente e fiz a presidência enquanto os estatutos o permitiram. E então, um dos princípios é visitou o doente e o doente tem a certeza de que aquilo que foi visto ou maltrapilho ou mal arrumado ficou ali. E sabe que vai ter uma visita novamente. Eu quero lhe dizer, aqui há uns tempos, eu continuo ainda a visitar doentes de acordo com a instituição. Visitava um casal e eles estavam com problemas para pagamento de energia elétrica. Porque pediram o tarifário fixo, mas no fim do ano vem a correção. Claro, sim. E a fatura de acerto. A fatura de acerto. E a fatura de acerto, como foi um ano bastante frio, a fatura de acerto veio muito alta. E eles não tinham possibilidade de pagar. Ou tinham de comprar os medicamentos, diziam eles, ou tinham de comer, ou pagar a luz. Ou pagar a luz. Então, a primeira coisa é, vai-se resolver esta situação, os vicentinos vão entrar em calma, eles não veem a situação, depois vocês vão, em vez de ter a fatura, vai vir de 2 em 2 meses e vocês vão pagar o vosso orçamento vai pagar a contar já com aquela despesa. Vem este mês, para o mês que vem, vai derivar, a diferença vai ser mínima. Porque se no mês de dezembro, o janeiro é muito frio, a pessoa não está preparada e então vem mais algum. Mas se vier no fim do ano, vem o mais algum de novembro, o de dezembro, de janeiro, de fevereiro e sei lá, sobre março, não é? Porque no verão a despesa... Onde é que os vicentinos vão buscar as verbas para ajudar as populações? Tem benfeitores, aquilo que nós chamamos benfeitores, podíamos dizer até sócios, mas não são sócios porque o Instituto não engloba que sejam sócios, mas é dentro do mesmo espírito. E também de donativos, de empresários. E para além das vicentinas, tem mais alguma instituição aqui operando? Não. Porque as vicentinas, por exemplo, não fornecem, não sei se a freguesia também necessita, não fornecem apoio domiciliário, por exemplo. Não, apoio domiciliário aqui na freguesia sei que está a ser feito pela Misericórdia de Felgueiras e por outras instituições que estão próximo, nas imediações da freguesia. Prestam apoio domiciliário, mas é de acordo, como lhe falei, no âmbito social, no âmbito do acompanhamento, do apoio. Sim. E eu quando falo em apoio domiciliário falo mais no apoio a nível alimentar, a nível de cuidados de casa, a nível de cuidados de saúde e higiene. Os vicentinos fazem esse apoio. O apoio domiciliário de cuidados de casa fazem. Se a pessoa tiver necessidade, faz. Eu recordo-me de uma senhora aqui na terra. Nunca irei falar do nome de nenhum, quando digo o senhor ou o casal, eu não falo do nome das pessoas, porque não é essa a minha missão. Lá está o tal aspecto sigiloso da missão. E então, chegamos lá e os vicentinos foram quem limparam a casa. E no primeiro trabalho de vicentino, recordo-me que fui juntamente com umas vicentinas e outros vicentinos também, em a casa do senhor, ele tinha o cão, tinha o gato, toda a gente dormia no mesmo quarto. Então depois foi preciso fazer limpeza, desinfetação e arranjar a colocá-lo. Porque mesmo as instituições de solidariedade têm muita dificuldade em tratarem com esse género de pessoas, porque de manhã têm uma forma de receber as pessoas e de tarde tem outra. São alcoólicos,
Como é evidente. Sr. Presidente, mas diga-me uma coisa. Tem ideia de quantas pessoas nessa situação tem aqui nesta freguesia? Ou seja, quantas pessoas é que usufruem da Valência? Por exemplo, vamos falar só das Vicentinas, para já. Os vicentinos, tenho uma ideia, nas contas que foram apresentadas, foram 14 famílias, penso que são 14 famílias, visitaram, penso que foram 6 famílias no hospital, e dão um apoio, penso que são a 8 famílias. Mas isto, estou a falar sem números concretos. Claro que sim. Anda dentro deste, e já vem há uns anos, às vezes parece, isto vai... Pronto, aquele caso arrumou, ou seja, ou a pessoa partiu, faleceu, mas não, acaba um caso, aparece outro. Aparece outro, infelizmente, não é? Infelizmente é assim. Olha, em termos de segurança, a sua freguesia, como é que classifica? É uma freguesia segura, é uma freguesia que já tem sido alvo, hoje em dia parece que há um pouco a mania de roubarem crime público, roubar a tampa de sarjetas, roubar crimes no cemitério, a freguesia daqui de Penacova. Freguesia de Penacova, eu costumo dizer que é do melhor. O cemitério, felizmente, mantém-se muito bem tratado a nível das pessoas que cuidam bem do cemitério. A Junta de Freguesia colabora também na limpeza do cemitério, como é a sua obrigação. A nível das sarjetas, até hoje nada me tinha acontecido, mas na semana atrás andei a fazer um levantamento daquilo que me faltava e encontrei uma tampa numa sarjeta, uma grelha de saneamento, que era ferro, não é ferro fundido. Levaram-me lá em cima no Largo dos Senhores Perdidos os prumos das placas de toponímia, porque de um jeito para vender, é isso que... Mas o Largo dos Senhores Perdidos fica no limite de freguesia e o sítio mais alto, como deve calcular, é uma capelinha medieval. Nós passamos lá. Já não sei de que anos é, mas já é muito antiga. E tem um parque de merendas, e aquilo no verão tem umas árvores que foram plantadas pela Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de então, no qual eu já fazia parte da Assembleia a essa data, nos anos 89, 90, e aquilo é um lugar lindíssimo para se estar. E então, à noite, costuma ter a visita do alheio, daqueles menos desejados. Tem iluminação, tem água, no calor tem frescura das árvores. É um sítio muito agradável e então de dia usufruem do ambiente bonito e bom, e à noite, como acabo de ver, foram lá buscar, penso eu que foi de noite, porque também já saltaram a capela algumas vezes, não é? E devem ser do mesmo género de pessoas, em princípio, porque a capela todos os dias é levantado o dinheiro e eles nunca lá encontram dinheiro que justifique as horas que perdem. Claro. Para arrombar. Os prumos das placas de toponímia que levaram, é como lhe digo, se eles pegarem a habituar a essas questões, é complicado. Lá faria jeito alguém. Mas quanto àquele crime mais pessoal, assalto, residência, etc., isso... Não, aqui, pronto, já tem acontecido, ninguém está livre dessa passagem. Mas recordo-me que há 2 anos houve um assalto, mas por coincidência o ladrão teve o azar de se esbarrar logo a seguir e foi fácil de apanhar. Não é dos muito finos. Mas, Sr. Presidente, à semelhança do que algumas das freguesias fizeram, não sei se o Sr. Presidente se algumas pensou nisso ou não, com a crise, no fundo, que estamos a atravessar agora um pouco, nunca lhe passou pela cabeça, por exemplo, fazer uma loja social aqui na sua freguesia? Ou acha que a sua população não tem carências a esse nível? Se não tivéssemos a Sociedade de São Vicente de Paulo, faria sentido. Agora acha que o São Vicente de Paulo que supre essa carência? Sim.
E, pronto, porque a Sociedade de São Vicente de Paulo, no seu âmbito geral, em que acompanha as famílias, por exemplo, a Junta de Freguesia, com o fecho da escola, ajudou, candidatou-se a um projeto, o Projeto Mais, e colocou uma funcionária, que até é professora, a tomar conta das crianças para ajudar as famílias, para eles não estar com a despesa de pagar em ATL, como aqui não há, e então toma conta deles. Se isto chegar a levar, como lhe digo, o emprego aqui na nossa terra ainda é um luxo, porque há alguém desempregado, vai haver sempre houve. Se estivéssemos nas situações como vemos nas grandes cidades ou noutras zonas do país, em que eu vejo pela televisão que de facto é uma necessidade. Não há emprego, não há dinheiro. Claro. E não há necessidade. Mas aqui ainda é um sítio onde o Sr. Presidente acha que ainda vai haver emprego? Aqui é um sítio, ainda vai havendo emprego, e depois temos uma coisa que aqui está muito ainda enraizado nas nossas gentes: o apoio familiar. Não se esquecem dos seus pais, exatamente. Dos pais, dos avós. Eu parece-me que os netos que estão muito preocupados com os avós, porque os avós, grande parte deles, foram quem criou os netos. Agora, é uma preocupação. A minha que me preocupa muito de tudo, o que me preocupa mais ainda é não ter um centro de dia. Sei que nas imediações há vagas para este e para aquele. Um centro de dia é uma das coisas que eu estou a pensar que será uma das prioridades para o próximo mandato. Sr. Presidente, vamos falar disso na segunda parte, vamos só fazer uma pequena pausa e voltamos já. Sr. Telespectador, como sabe, estamos no Conselho de Felgueiras, na freguesia de Penacova, à conversa com o Sr. Presidente da Junta, e voltamos já. Até já então. Bem-vindos à segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos então no Conselho de Felgueiras, na freguesia de Penacova, à conversa com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. José Ferreira. Sr. Presidente, para iniciarmos esta segunda parte desta nossa conversa, eu pedir-lhe aqui um espírito, saíssemos por breves segundos daqui da sua freguesia e falássemos de um assunto que hoje em dia nos preocupa bastante, que é a Europa. E a minha pergunta é no sentido de, se fosse fazendo agora uma retrospectiva e vendo a crise que nós estamos a passar, perguntar-lhe se o Sr. Presidente mesmo assim acha que valeu a pena a nossa entrada na moeda única. Na minha opinião, a moeda única acho que foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho e foi vantajoso para Portugal ter entrado na União Europeia e na moeda única. Se formos ver como é que foi tratado depois, a nível de protocolos, a nível de investimentos, dos dinheiros que vieram, aí é que já estaremos um pouco em desacordo. Aí é que eu próprio estarei em desacordo comigo próprio. Porque o entrar na União Europeia abriu-nos uma porta para a Europa a entrar e sair, desde pessoas e bens. A moeda única valorizou-nos o trabalho. O nosso dinheiro, ou seja, nós saímos do nosso país sem estar preocupados com a troca da moeda. Aquilo que, na minha opinião, mais prejudicou o nosso país foi a forma como os dinheiros foram investidos. Ouço dizer, fizeram-se autoestradas a mais, fizeram-se campos de futebol a mais. Eu não estou de acordo que se fizeram autoestradas a mais. Estou de acordo com verrapazes a mais. Sr. Presidente, mas permita-me que lhe diga, porque é público, há imensas autoestradas, algumas autoestradas, que nós quase nem vemos nenhum carro a passar lá. E porquê? Esta é a minha visão. A crise económica
leva que as pessoas não saiam de casa. Nós íamos aos restaurantes ao fim de semana. Em Felgueiras ainda se vê algumas pessoas nos restaurantes. Saímos por aí fora. As pessoas não têm dinheiro para ir. Porquê? Porque a crise económica leva que as pessoas não saiam. Vejamos a frota automóvel, como é que ela está. As pessoas deixaram de investir. Não só porque não têm dinheiro, mas porque toda a gente os assustou que não havia dinheiro. Eu penso que os nossos políticos do poder central, porque eu não me considero um político, porque um presidente de junta é um cidadão que é o que está mais na frente de batalha com as pessoas. Se as autoestradas, se não houvessem as derrapagens, as parcerias público-privadas que apareceram em virtude desses dinheiros que vieram, na minha opinião, é aí que está o erro. Porque se o dinheiro tivesse sido investido só nas autoestradas, os campos de futebol da mesma forma, mas nos campos de futebol, se nós repararmos, deveriam ter pensado naqueles que eram úteis. Eu concordo que haja aí um ou outro que não deveria ter sido construído. Porque se foi construído com dinheiro dos clubes, é deles. Agora foi construído com dinheiro. Ora, o problema está a ter sido construído com dinheiros públicos. Que agora todos andamos a pagar. Que agora todos pagamos. Isso não é a mesma coisa. É o que acontece com muitos cidadãos que hoje construíram a sua casa com dinheiro que pediram. E hoje estão com problemas para sustentar a sua casa. Ou têm de optar por viver e não ter casa, ou ter casa e não viver. E a nível dos investimentos do Estado, eu nunca esquecerei a Casa da Música no Porto. O orçamento dela estava em 20 milhões. Ultrapassou os 100 milhões. Eu dessas contas também sabia fazer. Então, um investimento daqueles em que o projeto apresentava 20 milhões e ultrapassa os 100 milhões. Sr. Presidente, eu penso que todos nós concordamos com o que acabou de dizer. A minha pergunta vai um pouco mais para além disso. Porquê é que continua a acontecer, na sua opinião? Essa pergunta será difícil de responder. Nós olhamos para os ecrãs da televisão, que é onde nós vemos a política, e todos os dias nos vêm ao de cima problemas com as contas. Nós já sabíamos que depois de cortarem na despesa, cortaram na despesa, deixa de haver crescimento. Porquê? Nós sabemos que o maior investidor do país é o Estado. Deixar de investir no TGV, na minha opinião, fizeram mal. Porque nós temos o Porto de Mar em Sagres. É dos maiores da Europa. E os grandes barcos, os grandes cargueiros que lá chegam, depois tem que sair o material vindo da África e desses países, depois tem que sair para a Europa. E seria uma das grandes valências do nosso país o TGV, que fazia com que as mercadorias chegassem mais rápido a Madrid e depois chegavam por aí fora, Alemanha, Itália. Utilizarmos como entreposto. Exatamente. Sr. Presidente, e em termos de futurologia política, quanto tempo mais é que acha que esta crise nos vai acompanhar? Eu não sou bastante pessimista nesse aspecto. Eu temo que cheguemos ao 2015 e a recessão ainda se mantenha. E depois iremos andar, não digo pagar, porque nós sabemos que pagar, isso é uma questão de gerir, mas primeiro que a retoma chegue,
que é aí que penso que é aí que quer chegar. Claro. A retoma, penso que lá para 2016, 2017, porque 2015 ainda vamos estar sob a recessão, de acordo com os números que temos visto. Os investimentos vão pegar a aparecer depois, e então a retoma irá aparecer em 2016, 2017. E acha que nós vamos aguentar mais 3 anos, Sr. Presidente? Essa é muito forte, porque aguentar, se não aguentarmos... Pegando nas palavras do Sr. Presidente, acabou de dizer, e muito bem, que há pessoas que têm que optar entre deixar de pagar a casa, ou comer ou viver. Portanto, permita-me que acho que a palavra certa é mesmo o aguentar, porque se nós tivermos que deixar de ter casa ou deixar de comer, significa que estamos a meio de deixar de viver, isso é não aguentar. E aí, por isso é que eu lhe pergunto, nós todos os dias somos sobressaltados quase por uma nova medida de austeridade, ou seja, uma nova carga fiscal, uma sobretaxa de IRS, uma subida de combustível, uma subida da renda da casa, uma subida de encargos com a saúde, taxas moderadoras. Todos os dias nós estamos habituados a termos uma nova medida que nos sobressalta e que nos mexe diretamente com o nosso orçamento familiar, por muito bom que ele esteja, muito controlado que ele seja. E eu não vejo que nós possamos aguentar isto durante mais de 3 anos com este tipo de atitudes. Essa pergunta é mesmo importante, porque eu vejo da mesma forma. Eu temo, já tenho ido em casa com os meus filhos, eu temo que a maioria dos portugueses, porque já é uma maioria, porque o desemprego jovem está nos 40%, o desemprego está nos 17%, está em mais, até se formos ver, porque eles não contam só os que não trabalham, pois não. Contam só aqueles que estão inscritos. Mas 17 é um número de veras preocupante. Muito preocupante. Para um país como o nosso, um país como o nosso é muito preocupante. Aquilo que me preocupa mesmo é que as pessoas se revoltem e não consigamos cumprir aquilo que nos propusemos. Porque, independentemente de ser a cor política de direita ou de esquerda, nós temos que pagar. Agora, o que é necessário é arranjar uma outra forma de se pagar. Porque é muito melhor nós andar, esta é a minha opinião, é muito melhor andar mais uns anos para pagar. Eu costumo dizer que quando nós fazemos um empréstimo, é melhor pagar em 72 meses, nem que nós tenhamos possibilidades para pagar em 40. Se o credor nos emprestar por 72, é melhor. Porque nós vamos conseguir ter uma vida mais folgada, sem abdicar dos bens, pagando mais faseadamente e continuando a investir noutra área, porque se nós temos de pagar, se o nosso rendimento já está determinado para aquela parte, mas vem-nos mais uma carga de impostos, vem-nos mais uma taxa, vem-nos mais uma fatalidade no emprego de um dos lados, aí é que está a diferença. Porque as pessoas, os cidadãos, estão a chegar a um desespero, porque os filhos foram habituados a abrir a porta do frigorífico e ter de tudo. Foram habituados a ir um fim de semana ou à praia, umas férias, que são merecidas para quem trabalha, e para quem não trabalha tem necessidade delas, porque o lazer ajuda a viver. Se não houver uma forma de os nossos governantes passarem a mensagem para lá, para que eles entendam a forma como nós estamos cá, para que eles percebam de que nós temos vontade de pagar, mas não temos condições. É que isto está de forma a nível europeu, e agora vemos que a França, o déficit está em 3,5%,
Vemos a nossa porta de entrada e de saída é a Espanha. E vemos como ela está. Porque se a Espanha estivesse bem, nós também estávamos. Claro. Portanto, passaria por um maior tempo de pagamento, na minha opinião, para tentar não asfixiar tanto a economia das famílias portuguesas também. Exatamente, porque se todos investirem, se o cidadão comum investir, está a criar riqueza. Seja restaurante, seja bar, seja merceeiro, seja no mecânico da oficina, o carro. Basta mudar de automóvel, está logo a fazer um investimento. Claro. Sr. Presidente, vamos então regressar, penso que ficou clara a sua opinião, vamos regressar aqui à sua freguesia para lhe perguntar diretamente qual é a sua situação em termos de mandato neste momento, Sr. Presidente. Estou no primeiro mandato, no fim do primeiro mandato, como sabem, terminam o mandato em outubro. Em outubro. E eu perguntar-lhe de imediato se é candidato. Já fui convidado. E tem vontade? E tenho vontade de me recandidatar. Espero ter o apoio da população, porque são eles quem dizem se eu sou ou não sou candidato. Com certeza. Sr. Presidente, em jeito de memória futura, e ainda para mais estamos perto do fim do seu mandato, é capaz de nos fazer, sei lá, uma lista de algumas obras, algumas coisas que foram feitas durante este seu mandato à frente desta Junta de Freguesia de Penacova? Sim. Claro, no mandato no fim há sempre obras. Nem por poucas que tivessem sido, há sempre obras. Nos tempos que correm, com os dinheiros a escassear, é difícil, muito difícil, ser presidente de junta. Não por gerir o dinheiro, ou por gerir uma junta de freguesia, ou porque as pessoas são mais ou menos simpáticas, não. O povo de Penacova é do melhor. As obras. A primeira obra que aqui foi feita no meu mandato foi o gabinete de apoio social com enfermagem. Porque nós estamos aqui a 2 km da paragem do autocarro, para as pessoas irem ao médico, e a partir do ano de 2012, do fim de 2012, ou mais ou menos a meio do ano de 2012, as taxas de moderador subiram mesmo para ver a extensão arterial, diabetes, 80 cêntimos. É quanto eles pagam os cidadãos para verem a tensão arterial e a diabetes. E então, foi colocado aqui um gabinete, temos uma senhora enfermeira que se disponibilizou a título gratuito, faz o trabalho de graça. Nós fizemos um investimento na obra e colocámos o material, desde as palhetas, para o colesterol, para a diabetes, para a glicémia, pensos e derivados. Com certeza, isso é posto cá. E mais alguma coisa que gostasse de nomear, Sr. Presidente? A primeira obra que se fez foi esta. Depois, havia uma necessidade de uma correção de uma curva que foi feita na rua de São Mamed. Fez-se a pavimentação da entrada do acesso ao complexo esportivo. Pavimentou-se a Travessa do Monte, que é uma rua que serve lá uma população. Pavimentou-se a Rua de Froia e pavimentou-se o Beco das Fontelas, que é outra rua nas Fontelas. E as obras estão por aí. Temos a internet wireless em distribuição na freguesia toda. Colocamos uma cabine na paragem do autocarro para as crianças, um coberto para que as crianças e os adultos, mas eu digo crianças porque é lá onde entram o grande número da parte sul da freguesia, da parte sul, da parte poente da freguesia, onde entram o grande número de crianças e jovens para a escola ou para as cidades, para os serviços. E então foi lá colocado para não estarem à chuva, ou se instalar foi lá colocado. Agora, esperava fazer mais. E eu perguntava-lhe exatamente isso. O que é que falta fazer? O Sr. Presidente estava, no fim da primeira parte, a falar-nos no que gostava de ver feito. Gostava de ver feito aqui um centro de dia na sua freguesia.
E eu perguntava a ela, no sentido, o que é que gostava mais de ver feito aqui em Penacova? O que é que faz menos falta na freguesia de Penacova? Para além de terminar a pavimentação, que há aí uma rua que eu gostava de ver também pavimentada, e uma delas irá ser com certeza porque não necessita de intervenção de máquinas. Mas há uma outra que a que mais necessidade tem é aquela que está com mais dificuldade porque a Câmara não está a ceder à disponibilidade das máquinas para fazer o rompimento, por assim dizer, porque aquilo é um caminho muito antigo, é uma rua, está denominada como rua, mas é em terra, nem terra batida, é terra, caminho pedonal, e passam lá muitas crianças para a escola. E esse pedido foi feito e a Câmara não cede? Já veio ver, não há verbo, mas eu ainda estou convicto que na inauguração do centro escolar, que irá ser este ano, ou no fim de março, ou no início de abril, que eles irão... Ainda será um problema que o Sr. Presidente pensa resolver até ao também final? Também sei que vai ser feito aí o arranjo aí junto aqui à sede junta, deste espaço, e a retificação de uma curva aí na rua de São Martinho. Tudo isso e aqui do cruzamento, desde que o proprietário ceda o terreno. Isto está já com levantamentos feitos para ser... Mas aquilo que mais me preocupa, para além disso, é um projeto que está na Câmara já há uns anos, já tem barbas, porque já foi do mandato anterior e continua neste mandato e continua por fazer, que é a pavimentação e passeios, porque as crianças e os adultos têm a mesma via que tinham há 30 ou 40 anos. E os automóveis, na altura, eram fáceis de contar, contava-se com os dedos das mãos. Hoje não. Claro. Hoje cada casa tem um, quando não são 2 ou 3. E então as crianças têm mais dificuldade, e os peões, não é só as crianças, os peões, para se jogar para os seus empregos e para passearem na via também, ao fim do dia, têm que andar na via pública. Não tem passeio. Não tem passeio. E será uma das obras que eu gostaria de ver concluída, embora da parte da Câmara já me tenham dito que não há verba, pelo menos para já. Para já. Embora esteja na preocupação deles, mas que não há verba. Sr. Presidente, falou-me num polo que vai inaugurar agora em abril, polo escolar. Centro escolar. A rede escolar, como é que está na sua freguesia? Como eu acabei de dizer, tem o centro escolar que vai ser inaugurado, já está a funcionar desde setembro, meio de setembro. Já está a funcionar e vai ser inaugurado? Vai ser inaugurado, mas já está a funcionar. Não sei por questões de jantar. Alberga até que anos, Sr. Presidente? É o primeiro ciclo. Primeiro ciclo. Não tem ATL? Não. Não, o ATL é o tal... ATL não tem jardim e tem primeira, segunda, terceira e quarta. Pois, eu estava-me a referir, eu é que expressei-me mal, eu estava a falar de jardim de infância. Então tem jardim de infância, tem a Valência... Tem jardim, tem Valência, tem, pronto, e tem a cantina em que as crianças, ou seja, está muito bem equipado. Eu hoje lá estive porque quando me ligaram eu estava no centro escolar porque foi-me pedido se eu lá chegava, que havia lá uma avaria numa torneira e eu fui lá. E aquilo tem aquecimento, tem muito boas condições. Tem cantina, presumo eu? Tem cantina, tem espaços cobertos para eles usufruírem. Estamos à espera de novas verbas para um parque infantil, para que as crianças possam brincar, porque tem espaços verdes também. Com certeza. Sr. Presidente, diga-me uma coisa, porque nem só de coisas más vamos falar, a nível de padroeiro daqui desta freguesia, à semelhança de todas as freguesias, penso que... Temos o São Martinho. Que esta que não seria diferente em São Martinho. E São Martinho é realizado... a 11 de novembro. A 11 de novembro é realizado quando? Penafiel, por exemplo, não é? Sim, mas aqui temos uma festa que dão-lhe mais relevo ainda, que é a festa dos Senhores Perdidos. Dão-lhe mais... E essa festa é realizada quando? Dos Senhores Perdidos? É no primeiro domingo de agosto. E é uma festa que traduz-se em romaria, procissão... Tem romaria, tem procissão. Aquela festa, desde que me lembro, foi feita pelos militares. Vinham de regresso,
os que cumpriam o serviço militar, vinham e realizavam, e eram eles os que se empenhavam eram os chamados mordomos na mordomia e no arranjo. E é uma festa que continua a trazer pessoas que viveram cá e que foram para fora. Continua a trazer, e a festa de São Martinho, eu gosto muito da festa de São Martinho por ser uma festa social. É uma festa em que não é aquela festa que vem o grande artista, não, é uma festa muito nossa, em que há castanhas e vinho para todos, sendo ou não sendo de Penacova. Nesse dia, chova ou não chova, há castanhas. Portanto, o nosso telespectador está já convidado a ver a Penacova no São Martinho. E então, normalmente os filhos da terra, nesse dia regressam. Vêm, comem, bebem e dão-se a conhecer e encontram os seus amigos da infância e alguns que emigraram, outros que saíram desta terra e foram viver para terras vizinhas. Mas não se esqueceram daqui de Penacova. Não se esquecem de Penacova, e então nesse dia é o dia por excelência para encontrarmos aí gente que esteve cá e gosta de cá estar, e então vem até cá nesse dia para beber e comer umas castanhas. Sr. Presidente, como o nosso tempo já vai muito longo, e para terminarmos, eu pediria, à semelhança do que faço com todos os presidentes, que deixasse uma mensagem especial para o Sr. Freguês, como é evidente, na generalidade para o nosso telespectador, que é o povo português. A todos os espectadores, e em especial para o povo de Penacova, eu deixo-lhes uma mensagem de esperança. Mesmo em tempos de crise, eu acredito que nós, tal como o povo de Portugal, o povo de Penacova, vamos dar a volta por cima. E podem contar comigo para aquilo que necessitarem e para aquilo que entenderem que eu sou útil, eu estarei sempre ao dispor deles. Sr. Presidente, vou terminar exatamente da mesma forma como comecei, agradecendo em nome da Norte TV o quão bem nos recebeu nesta sua casa, desejando a melhor sorte na sua vida futura, quer como candidato e futuro presidente desta Junta de Freguesia, quer como um cidadão comum, acreditando que em qualquer das situações vai ser sempre essencialmente o amigo da Freguesia de Penacova. Portanto, mais uma vez, muito obrigada por nos ter recebido. Não, quem agradeço, eu agradeço e fico muito grato por ter vindo até Penacova, e como devem calcular, estarei sempre ao dispor para o receber e estarei sempre preparado para quem quer que seja visitar Penacova. Deixo-lhes uma mensagem que, se tiverem a oportunidade de visitar o Monte dos Senhores Perdidos, o Crasto dos Senhores Perdidos, íamos ter porventura, vamos ter amanhã de certeza, vamos ter uma caminhada da Rota do Românico, em que eles vão vir até Penacova, vão visitar o fresco da igreja de São Martinho de Penacova, que é pinturas murais do século XV, calculo eu, pelo menos por aquilo que nos dizem, e os vestígios da arqueologia em Penacova. Sr. Presidente, o convite fica feito, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde para o Sr. Presidente. Muito obrigado. Quanto a si, caro telespectador, encontrar-nos-emos de novo, neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa, Autarquia em Sua Casa. Até lá, então.